Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Solos Cristos, o canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Maico Oliveira e nesse vídeo de hoje nós estaremos comentando o 8º artigo da Confissão de Fé de Westminster. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Nesse vídeo de hoje, nós iremos observar o que a Confissão de Fé nos diz acerca das Escrituras no que concerne a forma com a qual a mesma se encontra em seus originais. Este é um assunto muito importante, tendo em vista que trata das línguas a qual a nossa Bíblia ou as Escrituras foram encontradas e também foram escritas. Isso é de singular importância tanto para aqueles que estudam de forma acadêmica as Escrituras, bem como também deve ser importante até para aqueles que não estudam de forma acadêmica, tendo em vista que as línguas originais foram a forma a qual Deus, no seu supremo conselho, achou por bem de fazer com que fosse escrita todo este conteúdo. Olha só o que nos diz a Confissão de Fé de Westminster no capítulo 1, no artigo de número 8. Ela diz da seguinte forma: o Antigo Testamento em hebraico, língua original do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais conhecida entre as nações, no tempo em que foi escrito, sendo inspirado imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. E, assim, em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito à Escritura e interesse por ela, e que deve, no temor de Deus, lê-la e estudá-la, esses livros têm de ser traduzidos na língua vulgar de todas as nações onde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, possibilite que as pessoas adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e pelo conforto da Escritura. De fato, as Escrituras no Antigo Testamento se encontram na língua hebraica e também foram compostas assim, bem como o Novo Testamento se encontra na língua grega, que também foi composto desta forma. Também existem alguns trechos específicos dentro do livro de Daniel que pode ser encontrado em aramaico. Essas foram as línguas a qual Deus, na sua soberania, quis com que a sua palavra fosse escrita. Isso é de singular importância. Muitas das vezes as pessoas, nós já ouvimos, talvez você já ouviu também, é claro, muitas pessoas criticando o estudo teológico. E, indubitavelmente, se não fosse o estudo teológico nesse aspecto, nós não teríamos as Escrituras na nossa língua. Isso se dá graças a Deus, em primeiro lugar, e em segundo, graças às pessoas que, de forma esmerada, lutaram e se esforçaram para poder aprender as línguas originais e assim traduzir para a nossa língua, para o nosso idioma. Isso é muito importante, não é? Tendo em vista que hoje todos têm acesso na sua própria língua, todos aqui, eu digo no Brasil em especial, temos acesso à nossa própria língua, às Escrituras Sagradas. É fato que em alguns outros locais no mundo ainda, infelizmente, não há, mas existem já pessoas trabalhando para que a palavra de Deus chegue na língua comum ou na língua vulgar, como os teólogos da Confissão de Westminster usou a expressão para poder se referir a eles. De fato, é muito importante o conhecimento por parte acadêmica dos nossos irmãos no que diz respeito à Escritura, nas suas línguas originais, bem como também dos irmãos mais simples. Se faz necessário que, se possível, todos pudessem aprender. Por quê? A Bíblia na nossa língua não é o suficiente, irmão Maicon? Na realidade, não é que ela não é o suficiente. Mas quando nós falamos de uma inspiração bíblica, nós falamos de uma inspiração de Deus sobre o texto original.
As nossas traduções, todas elas sofrem de debilitações. No entanto, não são debilitações que podem colocar em questionamento a nossa fé, ou que podem mostrar ou demonstrar que a nossa fé é frágil, que a nossa fé é vã, que a nossa fé é uma fé alicerçada pelo homem. Muito pelo contrário. Isso se dá pela gama de palavras que existem tanto na nossa língua quanto nas línguas originais. Por exemplo, na língua portuguesa, nós temos mais de 300 mil palavras. Dentro da língua hebraica, nós temos um pouco mais de 3 mil palavras. Então, note a grande diferença, isso eu digo no hebraico bíblico. Note a diferença que há entre uma língua e outra. Na nossa língua, nós já sofremos de muita dificuldade na hora de fazer uma interpretação se estiver fora do contexto. Imagine só que eu use a expressão manga. Pode parecer uma série de significados essa palavra. Pode ser manga de roupa, pode ser manga uma fruta. Se nós usarmos, por exemplo, a expressão pena, pode ser pena de um pássaro, pode ser pena de dó, pode ser pena de sofrimento no ato de fazer você penar. Então note que uma palavra tem uma gama de significados. Isso ocorre bastante dentro das Escrituras, em especial também do Antigo Testamento, uma vez que é uma língua, em certo sentido, pobre, por não ter essa variação toda que a nossa língua brasileira, a nossa língua portuguesa tem. Então existe a necessidade de sempre nós voltarmos às línguas originais para nós podermos compreender de fato o que o autor tem em mente quando ele escreve o texto. E isso é tão maravilhoso que conforme você estuda o texto no seu original, você consegue pegar algumas coisas que às vezes na nossa língua nós não conseguimos pegar. Isso não é nada obscuro, isso não é uma revelação sobrenatural, mas isso se dá pelo simples fato do conhecimento da língua. Isso demonstra a importância de, na medida do possível, você conhecer a palavra de Deus na sua língua original. Dentro da Confissão de Fé de Westminster, os teólogos do passado viram a necessidade disso. E eles dizem que quando há alguma controvérsia, quando há alguma disputa dentro da igreja, nós devemos apelar às línguas originais como se nós estivéssemos apelando a um Supremo Tribunal. Ou seja, você deve olhar o que o texto tem na sua originalidade a nos dizer acerca de tal conteúdo. E não apelarmos necessariamente para a escritura na nossa língua. Ela pode trazer, sem sombra de dúvida, verdades, e ela traz verdades. Ela pode ajudar na definição de algumas situações, de algumas controvérsias, mas é fato que isso deve fazer sempre sendo olhado os originais, o grego e o hebraico. Isso é muito importante para nós hoje. Nós percebemos que isso é um cuidado de Deus. Essa língua, Deus teve toda uma cautela, Deus teve todo um cuidado para poder usá-la como método ou como forma para poder se revelar a nós. O texto de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 18, ele diz isso para nós. Olha só o que o texto nos fala. Porque, na verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um tio ou um i jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Note que um tio ou um i, como está na nossa língua, é algo que fará muita diferença. Dessa forma, nós chegamos à conclusão de que Deus cuidou para que a palavra dele, escrita nas línguas originais, fosse de tal modo zelada a qual nem um tio, nem um i viesse a ser retirado dela. De fato, isso demonstra o cuidado de Deus para com a sua palavra, composta e inspirada através do seu Santo Espírito e por meio dos apóstolos e profetas. Isso demonstra o cuidado que ele teve com a entrega deste documento tão precioso que é a palavra dele para nós. Outro sim, o fato dela se encontrar nessas línguas, como dito, alguns acadêmicos a estudam. No entanto, nem todos têm acesso a essas línguas originais dentro da Escritura, bem como exige muito para que as pessoas possam aprender essas línguas. Então, se faz necessário que essas línguas
ou essa Bíblia, essa palavra de Deus, seja colocada na língua vulgar do povo, na língua comum das pessoas. Assim, nós temos então traduções variadas das Escrituras. Nós aqui no Brasil temos traduções da Bíblia NVI, nós temos tradução da Bíblia Viva, nós temos tradução da Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, nós temos a nova tradução na linguagem de hoje. Nós temos uma gama de traduções que servem para poder facilitar a leitura e a compreensão da palavra de Deus às pessoas que são mais simples, que não têm o conteúdo ou não têm a formação acadêmica necessária para poder ler a palavra de Deus nos seus originais. E o fato das Escrituras serem entregues desta forma, como diz a confissão de fé, é para que o povo possa, de maneira plausível, prestar cultos de adoração a Deus e render glória a Ele. Olha só o finalzinho da confissão de fé, ele faz questão justamente de deixar claro isso, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, possibilite que as pessoas adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e pelo conforto das Escrituras. A ideia de que as Escrituras precisam ser colocadas na língua vulgar, na nossa língua, para que nós possamos aprender por meio da paciência e conforto das Escrituras. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, não deve ser algo que se restringe ao alto clero, se assim a gente pode dizer, como foi no período da Idade Média. Muito pelo contrário, as Escrituras precisam ser colocadas nas mãos das pessoas, porque todos têm de igual modo condições de fazer uma correta e adequada interpretação. Quando existem as controvérsias, então, se faz necessário nós voltarmos ao texto original e vermos o que a palavra de Deus tem a nos dizer concernente a isso, o que os autores tinham em mente quando escreveram aquele conteúdo. E assim, por meio da graça de Deus, o auxílio do Espírito Santo, nós tenhamos todas as controvérsias sanadas por meio de uma correta interpretação das Escrituras. Aí está a necessidade de conhecer a língua nos seus originais, ou melhor dizendo, a Bíblia nos seus originais. É muito importante para uma melhor exposição, é importante para uma melhor compreensão e é importante para poder melhor sermos fiéis a Deus e ao seu propósito. Você gostou desse vídeo? Eu quero pedir para que você deixe aí o seu like, que você se inscreva no canal, verifique a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas, irmãos em Cristo, para que ele sirva de instrumento para a glória de Deus e para que por meio disto eles possam ser edificados e vejam a importância e o labor tanto de homens que estudam e estudaram, bem como para a edificação da igreja e do seu povo, do povo de Deus. Tá bem? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.